Amém, amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui, né? É pela graça mesmo. Que a gente fica pensando, um feriado como esse, tem muitos irmãos que estão viajando, né? Mas outros não estão viajando, podia estar aqui, né? Não estão. Mas aqueles que Deus viu estão aqui, né? Eu creio que exatamente aqueles que Ele viu estão aqui para ouvir a palavra, né? E aqueles que não tinham que vir, não vieram, né? Mas graças a Ele nós estamos aqui para ouvir a palavra. Então hoje nós vamos orar também pelos alguns irmãos ainda que estão viajando, né? Nós vamos orar por eles. Eu creio que até no domingo que vem, agora no domingo, eles devem estar aqui, né? Alguns irmãos que pediu oração no domingo passado. E orar também, continuar orando pelas pessoas que estão doentes, né? Nós vamos continuar orando e pedindo a Deus para ajudar todos nós, né? Nós estamos bem no fim do mundo mesmo, né? Em todas as coisas estão mostrando que nós estamos no fim. Guerras, problemas, falta de união, né? O diabo tentando cada dia mais e mais, né? O diabo não crendo, nunca creu, né? Então hoje está provando que ele não crê mesmo, né? O diabo ele é contra demais a mensagem, mas graças a Deus tem um povo que sustenta essa mensagem. O diabo ele fica irado quando a mensagem é pregada, tá? Mas graças a Deus tem um povo que sustenta essa mensagem. Isso sempre aconteceu, né? No passado, sempre. Nos dias de hoje não é diferente. Nos dias do nosso Senhor na terra, quase que foi um tempo mais sangrento, né? De mais incrédulo na face da terra, foi quando o próprio Deus pisou aqui na terra para morrer no nosso lugar. Praticamente, se ele durasse mais tempo, capaz que quase ninguém ia seguir. Mas tinha ali poucos que sustentou aquela palavra, e sustentou e veio sustentando até hoje para chegar até nós, né? Nós damos graças àqueles que realmente creram naquele tempo e sustentou essa palavra e está agora diante de nós aqui. Se não fosse aqueles poucos, a palavra não estaria aqui, mas veio passando, perpetuando e chegou até nós. Então nós damos graças ao Deus do céu, que fez esse sacrifício em nosso lugar para que nós pudéssemos estar agora seguros que Ele ainda está aqui para nos ajudar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Israel predestinado à vida eterna. Nós vamos falar sobre Israel, porque às vezes a gente está vendo lá luta e mais lutas, mas nós vamos falar de um Israel predestinado, né? Não é só porque Israel está lutando e essas coisas não. Nós não vamos falar nada da carne, nós vamos falar sobre algo espiritual. Realmente um Israel que vai estar no milênio, que vai estar na eternidade, sabe? Então nós vamos ler várias escrituras a respeito e saber que enquanto esse povo predestinado estiver na terra, tanto entre os gentios quanto entre os judeus, ninguém extermina Israel, aquele povo lá, exatamente por causa de alguns predestinados que são lá. Não é por causa do povo que está lá, não. Aquele povo ali
eu creio que é um dos países mais complicados e de mais religião, de mais denominação, é Israel. Israel é cheio de gentios incrédulos. Mas Deus tem um povo lá dentro. Deus tem uns predestinados lá que segura. E que ninguém destrói Israel por causa daqueles predestinados lá. Mas o dia que ele sair, Israel carnal vai ser destruído. Mas por enquanto nós cremos que Deus exatamente por causa nossa e por causa desses predestinados que estão lá. Então, primeiro nós vamos tomar algumas escrituras, vamos ler. Vamos nos colocar em pé e vamos ler. Eu tenho tanta escritura aqui, talvez eu vou ler, só para os irmãos entenderem realmente, tanto o Velho quanto o Novo Testamento a esse respeito, né? Dessas escrituras. Vamos começar em Romanos, no capítulo 9, do verso 1 a 5. Depois eu vou orar, porque se eu for ler todo aqui, os irmãos ficam muito tempo em pé, então vou ler uma parte e depois da oração, aí nós vamos continuar lendo Romanos 9, do verso 6 até o verso, eu creio que o verso 12. E depois nós vamos ler também Gálatas, né? Mas vamos aqui, nessa primeira escritura aqui. Romanos capítulo 9, do verso 1 até o verso 5. Tá bom. Nós vamos orar sim. Vamos aqui, então. Vamos ler essa escritura aqui. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Meu Deus, vem no pensamento da gente, Senhor. Vai chegar um dia que nós não estaremos mais aqui, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que chegará um dia que o Senhor tirará um povo da terra. E nós queremos, Pai, fazer parte desse povo que vai sair da terra, Senhor. Meu Deus, ajuda todos nós, meu Deus. Ajuda as nossas famílias, Pai. Nós temos filhos, nós temos netos, nós temos parentes, Senhor, meu Deus, que não estão dentro, Senhor, meu Deus, mas que o Senhor possa ter misericórdia de cada um deles. Senhor, ajuda os teus filhos nessa terra, Senhor. Meu Deus, cada dia que passa nós podemos ver, Senhor, que o caminho está estreitando, Senhor. Meu Deus, e nós queremos seguir este caminho, nós sabemos que o caminho é a própria verdade. Meu Deus, e para seguir essa verdade, nós podemos ver que está encurtando, Senhor, está estreitando. Meu Deus, mas ilumina os nossos passos, Senhor, através do Teu Espírito. Mostra realmente como nós podemos andar neste caminho, Senhor. Meu Deus, para não tropeçar, Senhor, em nada, para não tropeçar em Tua palavra, Senhor. Assim nós pedimos misericórdia. Também, meu Deus,
pelas pessoas que estão enfermas, tem aqui uns pedidos aqui, Senhor, eu coloco as mãos sobre eles também, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Meu Deus, nós pedimos graça, Senhor, para todos que têm pedido oração, por aqueles que estão em casa, Senhor, que necessita de oração, por problemas, Senhor, quem sabe não tem saúde, meu Deus, quem sabe problemas, está lutando, meu Deus, para adquirir alguma coisa. Senhor, ajuda esse povo, Senhor, tem misericórdia de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, como nós estamos aqui, Senhor, nós viemos aqui crendo que o Senhor está aqui. Meu Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, o Senhor tem um exército na terra, Senhor. Os teus filhos estão aqui, o Senhor é o capitão desse exército. Meu Deus, o Senhor é o grande capitão. Assim nós queremos seguir, Pai. Meu Deus, as ordens do Senhor, Pai. Meu Deus, lembrando do pedido do irmão Pedro, Senhor, sobre a sua família, Pai. Irmã Hilda e outros que ele pediu, Senhor, que o Senhor possa atender também esse pedido, no nome do Senhor Jesus Cristo. E me ajuda, Senhor, a trazer a Tua palavra para os Teus filhos. Nem só os que estão aqui, mas aqueles que estão ouvindo através da internet, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada família, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos ler ainda as outras escrituras. Não precisa nem dos irmãos abrir, não. Vamos, como já vai ficar gravado aí, depois os irmãos podem ler, sabe? Só escuta agora essas escrituras aqui, continuando. Está escrito aqui a partir do verso 6 de Romanos 9. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o maior servirá o menor. Ainda no livro de Gálatas, eu vou ler aqui em Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, a partir do verso 13, para os irmãos entenderem. Deixa eu voltar aqui, eu não estou em Gálatas não, deixa eu pegar o livro de Gálatas, aqui, Gálatas capítulo 4, a partir do verso 21, tá? 21 até o verso 31. Escute bem aqui que vocês vão entender que não são esses judeus carnais, é um judeu espiritual, aqueles que não contamina com mulheres. Mulheres são igreja, eles estão lá na Palestina, mas eles não entram em questão nenhum, nem político e nem religioso. Eles são pessoas firmes na palavra, esperando o Messias chegar lá. Eles são povo separado como a noiva é separada, tá?
Então diz aqui, no verso 21, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por a alegoria? Porque esses são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, aonde eles estão, tá? Que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado, que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava com seus filhos, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos da... Deixa eu voltar. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Agora, irmãos, daqui um pouquinho nós vamos voltar aqui no livro de Gênesis para mostrar para os irmãos o que aconteceu com esses 2 filhos de Abraão. Todo mundo sabe que é Isaque e Ismael. Ismael, por exemplo, foi dada uma promessa para ele também, que ele seria um homem bravo, lutador e tudo mais. Está lá lutando. E dele sairia 12 príncipes, que são aqueles em volta de Israel. Iraque, todos que estão ali, sabe? Vieram do filho de Abraão, que é um que nasceu segundo a carne, que gosta de lutar, porque Deus disse para Abraão, que Abraão estava preocupado com ele. Abraão até disse que viva Ismael diante do Senhor, como se fosse assim, ó, o Senhor fez uma promessa e tudo mais, mas só que Abraão, sendo um verdadeiro homem de Deus, Deus não olhou aquilo que Abraão falou. Porque Abraão chegou a falar assim, que viva Ismael diante do Senhor. Ele disse, não, mas na verdade que eu vou abençoar seu filho, mas a minha promessa vai ser com Isaque. Ele vai ser abençoado, ele vai sair 12 príncipes dele, ele vai lutar, ele vai ser um brigão na terra, mas o meu pacto vai ser com Isaque. Essa é a promessa que Deus fez com Abraão, sabe? E nós vamos ler para os irmãos entender que mesmo sendo Isaque, mas ainda tem uma coisa ali, que não era apenas Isaque. A verdadeira promessa é Cristo, que viria como filho de Abraão. E através de Cristo, ele gerou uma noiva e também aqueles verdadeiros israelitas que estão lá, é gerado por Cristo, porque eles vão receber a mesma mensagem que nós recebemos. Essa mensagem vai para lá, ser pregada para os verdadeiros israelitas que estão lá. E é por isso que ninguém consegue vencer Israel até que eles recebam a mensagem.
Depois sim, vai haver uma guerra que haverá uma aniquilação sobre todas as nações. Mas até então não pode haver, porque eu creio que a noiva ainda está aqui, e Israel predestinado ainda está lá. Então vamos aqui, deixa eu voltar aqui em outras escrituras, só para vocês verem uma coisa. Essa promessa não foi Deus não disse, não só apenas para Abraão, mas também disse para a própria mãe do menino, que era Agar. Deus apareceu, o mesmo anjo apareceu para Agar e falou com ela. Sabe? O mesmo anjo que apareceu para Abraão, apareceu para Agar também. Diz aqui, ó, 16, verso 11. O anjo aparece para Agar, de Gênesis. Disse-lhes também o anjo do Senhor, falando com Agar: eis que concebeste e terás um filho e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Falando com Agar, né? Verso 12: e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ali você vê que todos que estão ali em volta de Israel, é tudo contra, porque é uma promessa. E o próprio Deus, o anjo também diz: não, ele vai ser lutador, mas eu vou estabelecer o meu concerto com Isaac. Isso quer dizer, eu vou estabelecer o meu concerto com Israel predestinado, e mais ninguém. Agora vamos aqui no 17, falando agora diretamente, o mesmo anjo falando com o próprio Abraão, o mesmo anjo que falou com Agar, que o menino ia ser bravo e tudo mais, mas aqui, está aqui, ó, veja a partir do verso, eu vou começar no verso 17 aqui, escute bem aqui, 17, verso 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, falando quando Deus estava falando com ele, e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara da idade de 90 anos? Escute bem aqui, irmãos, uma coisa. Abraão, sendo um eleito de Deus, Deus não imputou esse pecado a ele, porque ele era um homem chamado por Deus. Tá? Escute bem o que ele falou com o próprio Deus, né? E disse Abraão a Deus: oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Escute bem mais aqui: o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Qual era a semente depois de Isaac? Cristo. Com aquela semente era perpétua. Quer dizer, nunca mais teria fim. Através de Cristo, então, veio a noiva, veio os eleitos, veio Israel predestinado através de Cristo. E Cristo é o filho, verdadeiro filho de Abraão. Quer dizer, veio Isaac, e através de Isaac veio Cristo, que é o verdadeiro filho de Abraão. Gálatas 3,16. Está vendo como que é a coisa? Porque às vezes a gente lê, acha que Deus está falando sobre Isaac. Não, ele não está falando sobre Isaac. Porque se eu pegar essa mesma escritura com aquela que eu li aqui atrás, deixa eu voltar só para os irmãos ver uma coisa aqui. E volto a ler de novo a escritura. Diz aqui, ó. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta. Deixa eu voltar mais atrás aqui, veja.
Verso 7. Nem por ser descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos da promessa, filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Está vendo? Os filhos da promessa. Qual era a promessa? Qual é o filho, verdadeiro filho? Cristo. Jesus é o verdadeiro filho de Abraão. Então, através de Cristo é a verdadeira promessa. Deixa eu ler e depois eu volto de novo aqui. Deixa eu ir em Gálatas, novamente, para os irmãos entenderem. Eu quero que os irmãos entendam isso aqui. Vamos lá. Gálatas 16. Aí eu quero voltar em Gênesis novamente. Gálatas 3,16. Então escute bem aqui, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz as posteridades como falando de muitas, mas comum. Deixa eu ler de novo, porque eu estou passando por cima. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz, e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Viu aqui? Esse é o verdadeiro filho de Abraão. Tá? Da promessa, pela promessa. Então vamos lá em Gênesis, aqui, para os irmãos entenderem de novo aqui. Verso 17, no verso, aonde eu li aqui, no verso 18. Verso 19 aqui, vamos aqui, ó, quer ver? E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Quer dizer, depois de Isaque. E quanto a Ismael, também tem ouvido, e eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerarás, dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará, nesse tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Deu a promessa e foi embora. Vocês notaram aqui? Quer dizer, a promessa é com Israel, que hoje nós chamamos, que hoje é chamado de judeu, mas judeu não tem nada a ver. Judeu, quem colocou esse nome de judeu foi Nabucodonosor. Mas Deus sempre chamou de Israel. Sabe? E aqui em Apocalipse, capítulo 14, está falando desse grupo de pessoas que estão lá. E eles não contaminam com nenhuma igreja, porque mulher aqui é igreja. Eles não acreditam em nada que o homem fala, eles só aceitam o que Deus vai falar. E eles esperam, como Deus cegou eles por causa nossa, porque eles foram cegos por causa nossa. Se Deus não tivesse cegado Israel, eles tinham conhecido Jesus. Mas o próprio Jesus cegou eles para que eu e você tivesse a oportunidade de entrar. Eles foram cegados, está escrito aqui no Novo Testamento, até o dia de hoje, até o dia que a noiva subir. O dia que a noiva subir, os olhos deles são abertos. E o dia que os olhos abrir, Deus tem 2 profetas lá pregando para eles. Pois abra os seus olhos então, que Deus tem um profeta pregando para você. Tá? Abra os seus olhos, vamos abrir os nossos olhos, porque Deus tem um profeta pregando para nós. Tá? É isso que nós temos que entender. Porque vai chegar um dia que você passa por alto
E depois você deseja ouvir a voz de um profeta, e você vai ouvir os dois lá, e sem nenhum direito de entrar mais. É duro, mas temos que falar a verdade. Já está muito próximo a isso. As próprias guerras, os próprios acontecimentos estão provando que isso já está quase para acontecer. Mas antes que aconteça, Deus tira um povo. O que eu estou falando? Vamos ouvir a voz do profeta que está aqui? Porque se não ouvir, você vai ouvir a voz dos dois profetas lá. E é triste demais, principalmente para quem conhece a mensagem. Depois, saber que passou por alto uma voz, uma verdadeira voz, que Deus tinha enviado para tirar um povo da terra, e o povo não valorizou aquela voz. E agora estará ouvindo a voz de dois profetas que o mesmo mensageiro revelou. Ninguém sabia nada sobre isso. Por que nós sabemos? Porque esse mesmo mensageiro revelou isso. O dia que a noiva subiu, os dois profetas descem. E eles estarão ali pregando para esses verdadeiros ortodoxos, para esses verdadeiros judeus que estão esperando pela voz de Deus. E está escrito no Velho Testamento: pode uma nação nascer em um só dia? Quer dizer, isso significa assim, durante 3 anos e meio esses judeus recebem a palavra, e durante 3 anos e meio os dois profetas morrem, e Deus envia aquilo que está programado na Bíblia, uma terceira guerra mundial para a destruição de todos aqueles que não creram, tanto judeu quanto gentil. Mas os verdadeiros sairão antes disso. Não importa que eles vão passar pela grande tribulação, é claro que eles vão passar pela grande tribulação, porque essa grande tribulação chama tribulação de Jacó. E eles ainda estão nessa fase de Jacó. Eles ainda estão na fase de Jacó. Eles têm que ser convertidos, porque Jacó significa as 12 tribos de Israel. Mas eles ainda estão na fase de Jacó. Se você ler a mensagem, a era de Sardes, e mesmo o 7º selo, vocês vão encontrar que a virginécia, quando vier a purificação dela, ela vai passar por esse período. Quando vier a purificação dela, as 2 tribos que adoraram bezerro de ouro, aquelas 2 tribos que saíram, Dan e Efraim, elas estarão na grande tribulação, juntamente com os outros, para purificação através da palavra, porque a palavra purifica, a palavra limpa a pessoa. Ninguém jamais será limpo fora da palavra. E hoje tem uma palavra que limpa a pessoa. Como eu estava conversando com o irmão Zé Neves, ele falando sobre, domingo, ele estava falando sobre uma árvore que dá um fruto, por exemplo. Quer dizer, se no ano passado ela deu fruto, porque caiu chuva em cima dela, ela deu fruto. Mas se ela dá fruto hoje, isso é árvore original. As não original, uma hora tem fruto caindo, maduro, não, isso não é mais original. Mas a original espera a chuva cair para ela dar fruto. E se nós somos árvores, Deus nos considerou como árvore, então agora existe uma chuva para dar fruto. E essa chuva é o Espírito Santo que está sendo derramado para mim e para você, através de uma mensagem que Deus enviou. Sabe? Isso que nós precisamos de entender. Deus ainda está falando, não só mostrando uma mensagem para nós, mas mostrando que há um povo em Israel que está esperando por 2 profetas. Eles mesmos não sabem disso. Você sabe que o Israel predestinado não sabe que vai aparecer 2 profetas lá? Eles não sabem não, mas nós já sabemos que vai. Por quê? Porque Deus enviou um profeta para revelar tudo.
Eles não sabem, eles estão esperando por uma virgem. Mas só que a virgem já concebeu e nós já recebemos a semente da virgem. Nós já recebemos. Se você recebe a mensagem hoje, é o fruto daquela virgem que concebeu. E aquele fruto morreu na cruz do Calvário para dar vida para mim e para você. É a mesma coisa, nós recebemos. Nós já recebemos, mas eles não sabem nada a respeito. Mas nós já sabemos até o que eles vão passar. Nós sabemos que um dia aparecem 2 profetas. E quando aparecer, esses verdadeiros judeus aceitam aquela mensagem. E aceita de coração, e aí vai cumprir o livro de Zacarias 3. E eles vão chorar à parte. Aí eles vão começar a chorar, cada família à parte. Por quê? Por que nós matamos o Messias? Aí eles vão descobrir que eles mataram o Messias. Mas só os verdadeiros. Aqueles judeus que estão lá, que é carne para canhão, não vai receber nada. Como, irmãos, vocês sabem disso. Às vezes, vou considerar, porque às vezes a pessoa fala, você está considerando, os outros vão me considerar. A minha pessoa. Eu, por exemplo, eu gerei filhos. Quer dizer, seria como uma árvore que você planta. Você planta um milho, ele vai dar fruto, ele vai dar semente. Mas o que você vai fazer com o caniço? Queimar. É a mesma coisa. Os judeus foram para lá? Foram. Mas a maioria são caniços para ser queimados. Mas haverá semente que eles produziram, que são esses verdadeiros israelitas. É o pequeno Benjamim, que está lá esperando pelo nosso José que está aqui. Esse José é Cristo. Vocês recordam muito bem que aquele pequeno Benjamim, que José falou com os irmãos dele, não, vocês vão ter que trazer o menor que ficou lá. Benjamim, eu preciso de encontrar com ele, tem que vir. Ou então vocês não levam nada. Ou então um de vocês fica preso aqui. Mas quando José deu a conhecer os seus irmãos, o que ele fez? Ele era casado com uma mulher gentia. José era casado com uma mulher gentia. Cristo é casado com uma mulher gentia. Para provar a mesma coisa. Ele não escolheu os judeus para casar, mas escolheu os gentios. Uma esposa gentia. José casou com uma esposa gentia. Sabe o que ele fez quando deu a conhecer, quando os seus irmãos chegaram? Ele levou a esposa dele para o palácio. Você sabe o que Jesus vai fazer? Levar a sua esposa para o palácio. Para dar a conhecer os judeus que estão lá. E quando ele leva a igreja para as bodas do Cordeiro, ele dá a conhecer aos judeus ali através de 2 profetas. Porque ao mesmo tempo que esses 2 profetas estarão pregando na terra, ele estará com a noiva lá nas bodas do Cordeiro. Deus sabe fazer as coisas e nenhuma escritura atropela a outra. Tudo dá certo. Deixa eu ler, porque senão está passando. Deixa eu ler algumas partes da mensagem aqui. Então vamos aqui. Parágrafo aqui, outro ali, só para os irmãos entenderem. Então vou começar aqui. Deixa eu ver se é o primeiro parágrafo que eu vou começar aqui. 70 semana, número 1, no 126. É o primeiro que eu vou ler. 126. Escute bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu anotei certo mesmo. O que eu quero que os irmãos entendam bem aqui é 126 mesmo. Vamos aqui. Eu acho que eu não anotei certo, não. Parece que não. Mas vamos aqui, quer ver?
Deixa eu voltar aqui para ver se eu vou entender aqui agora, onde eu anotei. Ah, tá, 126 mesmo. Isso aqui, ó. Israel está regressando à sua terra. O dia em que Deus determinar que Israel seja uma nação, este é o dia em que nunca mais haverá um gentio salvo. Entendeu? Porque às vezes nós pensamos assim, mas Israel já está assim, eles estão lá, porque as coisas acontecem por etapa. A primeira etapa foi levar Israel para a Palestina. E naquela primeira etapa, nós já entendemos São Mateus 24. Jesus falou para nós, quando a figueira brotar, quer dizer, 24, verso 32. Ali, quer dizer, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quer dizer, a figueira é Israel. Quer dizer, essa parábola significa assim, olha, quando Israel voltar, Deus está trabalhando com vocês. Deus tem um profeta falando com vocês. É isso que as pessoas não entenderam. Que quando a figueira brota, Israel está voltando para a Palestina. Então Deus já está aqui falando. Está revelando à noiva o segredo que era para ser revelado. E é somente a noiva que recebe o segredo, que entende o segredo, sabe? E os demais vai ir contra, mas a noiva recebe, porque ela sabe que Deus é verdadeiro, e Deus faz uma promessa e Ele cumpre com sua promessa. Então vocês entenderam aqui? Ó? Quando Israel, não como uma nação, nesse sentido, ele está falando quando esses verdadeiros ortodoxos recebem a palavra, não haverá nenhum salvo mais entre os gentios. Quando os dois, explicar direito, quando os dois profetas pisar na terra, não haverá nenhum salvo mais. A noiva já subiu. Só para vocês entenderem melhor, tá? Então, escute bem, lê de novo. Israel está regressando à sua terra. E isso nós já sabemos desde 1948. Israel regressando. Figueira brotou. E quando a figueira brotou, aprendei, pois, a parábola, porque aquela era exatamente a abertura do 7º selo. Para quem? Para eles? Não, para nós. Aprendei, pois, a parábola da figueira era a abertura do 7º selo. E é por isso que quando Israel retornou, que recebeu em 1946, ali, o anjo, que é o mesmo anjo, que é o mesmo Deus, apareceu para o mensageiro, dando ele a comissão de pregar o Evangelho. Então, a partir de agora, prega o Evangelho, mostra para a noiva esse segredo, revela para ela o segredo. Então, esse segredo não é para incrédulo. Incrédulo vai morrer de raiva, mas o eleito de alegria, não morrer de alegria, mas viver de alegria. Quer dizer, enquanto o incrédulo morre de raiva, nós estamos em gozo, em alegria, por estar recebendo uma mensagem como essa. Então eu vou continuar lendo. Israel está regressando à sua terra, o dia em que Deus determinar que Israel seja uma nação, este é o dia que nunca mais haverá outro gentio salvo. Eu provarei isso pelas 70 semanas de Daniel. Vamos continuar aqui, vamos lendo aqui. 133. Deus nunca tratou com Israel até que venha à sua terra. Então, por que eles estão lá? Para Deus tratar com eles. Mas por que Ele não tratou ainda? Porque Ele está tratando conosco. Enquanto Ele estiver tratando com os gentios, Ele não trata com Israel. Mas está lá esperando os 2 profetas. Na verdade, que 2 profetas, nós sabemos que é 2 profetas, mas eles estão esperando o Messias. E o Messias vem através de 2 profetas. Por isso que São Mateus 24, verso
29 a 31, ele volta para eles como filho do homem, como está aqui como filho do homem. Para eles também é filho do homem. Por que filho do homem? Porque enquanto ele é filho do homem, ele está salvando alguém. Por que você recebe vida, recebe a salvação? Porque ele hoje é filho do homem. Sabe? Ele sendo filho do homem, então ele... é porque ainda há sangue. Quando ele for o filho prometido para buscar noiva nas nuvens, não há mais sangue para os gentios. Porque ele passa a ser filho do homem para os judeus há sangue. Eu creio que os irmãos estão entendendo. Deus nunca tratou com Israel até que venha a sua terra. Ouça-me, assim diz o Senhor. Deus não tratará com sua igreja até que ela regresse à terra a mensagem da hora. Então não adianta ficar lá fora. É melhor regressar à terra, a verdadeira terra, a verdadeira mensagem de Deus. Eu estou lendo só alguns parágrafos para os irmãos entenderem. Agora 139 da mesma mensagem. O judeu que conhecemos, este não é o judeu real. Viu o quê? Esse está lá, é os ganhadores de dinheiro, gosta de dinheiro que nunca veio. Mas está lá para lutar por causa daqueles verdadeiros que estão lá. Eles mesmos não sabem disso. Você está achando, nós estamos lutando porque, sabe, Israel, ele está achando que Deus não está olhando para um Israel carnal, é um Israel espiritual. É esse Israel espiritual, não o carnal. Mas enquanto esse espiritual não é manifesto, o carnal tem que estar lutando. Tem que estar lutando para segurar o verdadeiro que está lá. Mas o dia que os verdadeiros sair e receber a mensagem, então os outros vão ser destruídos. Aí haverá uma terceira guerra mundial. E nós já pregamos muito sobre isso aqui. Zacarias 12, sabe? Então aí, quando acontecer isso, aí sim, Zacarias 12 está provando que ali, naquele lugar, será habitado, mas por um povo que nunca vai morrer mais. Nunca vai morrer. Tanto Israel predestinado quanto a noiva estará ali, naquele lugar, porque aquele lugar é o centro da terra. Deus escolheu aquele lugar, e aquele lugar é o centro da terra. Não para um povo corrupto, mas para um povo real, um povo predestinado, que vai morar naquela terra. Deixa eu voltar, como eu falei sobre Zacarias, deixa eu ler para os irmãos verem aqui. Zacarias, no livro de Zacarias, no capítulo 12, escute bem aqui que os irmãos vão entender. Zacarias, capítulo 12, escute bem aqui, vamos ler, para os irmãos entenderem. Isso é o que vai acontecer logo depois dos dois profetas. A partir do verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e o que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos, em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. E todos que carregarem contra ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Isso é na Terceira Guerra Mundial. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles. E cavalo aqui é poder, viu, gente? Não é cavalo mesmo não, tá? E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos.
E então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre gavelas, e a direita e a esquerda consumirão todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez em seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Agora vocês entenderam, a noiva no milênio, ela retorna para lá, e vai ser ainda casas terrenas. Nós não sabemos como será, mas ainda é casas terrenas. Mas ela volta para o milênio lá. E os judeus também reais estarão lá, como uma nação, até que o milênio passe. Quando o milênio passar, então haverá uma mudança na terra. Essa terra tem que virar uma pirâmide. E nessa mudança, eu creio que Deus volta com esse povo dele para o mesmo lugar quando eles foram para as bodas do Cordeiro, para ele fazer a mudança na terra, porque haverá vulcões que vai fazer dessa terra uma pirâmide, e o mar já não existe. E a cidade, a Nova Jerusalém, desce em cima dessa pirâmide, e nessa cidade, a noiva e os 144 mil vai morar nessa cidade. E aqueles que ressuscitam, como a virginessa e tudo mais, vai morar nessa terra como um jardim do Éden. Somente para as pessoas salvas. Essa terra foi criada para filho de Deus, não filho do diabo. Os filhos do diabo vão ser extinguidos durante a grande tribulação. Não haverá nem o filho do diabo mais em carne humana. Será destruído, e o espírito que viveu na carne vai para o lago de fogo, para uma destruição total. Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? Então deixa eu só terminar de ler aqui onde estava lendo. O judeu que conhecemos, este não é o judeu real. O judeu real é este ortodoxo real, que não tem contaminado com as coisas do mundo, que não saiu e uniu a outras igrejas. Este é o que está regressando, vivendo de queijo e pão sobre as colinas, não permitidos na velha cidade. Olha, escute bem aqui, você sabe que quem chega na cidade nova, por exemplo, ali, esqueci o nome, não entra na cidade velha, porque há um problema, lá é cheio de problema, né? Então, não permitido, vivendo ali. Então, eu disse aqui, não é permitido entrar na cidade velha. Tiveram que construir uma cidade nesse lado da terra de ninguém, com metralhadoras apontando a ambos os lados. Porém, ela está começando a florescer. Amém, amém. O tempo está à mão. Aí está Ismael e Isaac pelejando ainda pelas terras, porém ela pertence a Israel. Se você chegar aí a Jerusalém Nova, eles não lhes permitirão ir a Jerusalém Velha. Está vendo? É um problema. Hoje não, que agora quem está mandando mais lá é os gentios. A igreja católica manda lá. Lá é cheio de igreja católica. É Roma que manda. Claro. E os verdadeiros judeus, eles estão lá dentro, esperando pelo Messias. E o dia que o Messias chegar, eles vão receber. E eles vão receber, e os outros judeus, que são carne para canhão, vão admirar daquela doutrina, porque a mesma doutrina, a mesma mensagem que está sendo pregada para nós, que eles não aceitam, é a mensagem que aqueles verdadeiros vão aceitar. E aí eles vão ter aqueles dois profetas como uns fanáticos. E enquanto esses dois, como diz eles, os dois fanáticos estão pregando, os verdadeiros eleitos lá aceitam a mensagem.
E quando venceu os 3 anos e meio, Deus fecha o quadro. E aí a guerra começa. Se vocês leem em Apocalipse 11 ali, os 2 profetas é morto lá. E depois que os 2 profetas é morto, eles mandam presentes, todas as nações mandando presentes, porque esses 2 profetas vão atormentar o mundo, não é só Israel, o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque o que eles pedirem vai acontecer. Se vocês pedirem para o sol não brilhar, vai ficar dias e dias. Se eles pedirem para não chover, não vai chover. Eles vão mandar na natureza. É tanto que o 6º selo não é entendido pela ciência. A ciência não descobre nada sobre o 6º selo. Porque esse 6º selo, quem vai descobrir ele é Moisés e Elias. Quando Moisés e Elias estiverem na terra, aí sim, eles vão fazer o que eles querem da natureza. Porque a palavra vai sair da boca deles. Não chova, não vai chover. Sol, você só vai sair daqui 4 dias. Vai ser assim, porque o poder vai estar na boca dos 2. Mas graças a Deus, a noiva que recebeu a luz aqui estará em luz, vivendo na glória. Amém? Amém. Não vou ler mais não, porque já está em cima da hora. Que Deus abençoa. Deus abençoa vocês e abençoa a todos que estão ouvindo através da internet também. E até domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos, pela graça de Deus, que toda honra e toda glória seja dada a Ele, para todos sempre. Amém. Senhor Deus, graças te damos, Senhor. Pai, por esta palavra, meu Deus, por esses avisos, pelos nossos olhos estão sendo abertos, Senhor. O Senhor está falando com os seus filhos, Pai. E nós cremos, Senhor, que o Senhor ainda está aqui para nos ajudar. Meu Deus, não nos deixe, Senhor. E quando chegar aquele momento, Senhor, que o Senhor possa nos tirar dessa terra e nos levar, Senhor Deus, para a glória, para gozar com o Senhor eternamente, Pai. Ajuda os teus filhos, Senhor. Ajuda as nossas famílias, Senhor, a obedecer a tua palavra, Senhor. Neste momento nós estamos saindo para os nossos lares. Abençoa os nossos lares, dá-nos paz, Senhor. Meu Deus, não nos deixe blasfemar da tua palavra, Senhor, mas crê em ti todos os dias, Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. E Deus abençoa a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.